dia. Quero cumprimentar nosso presidente, presidente Lula, cumprimentando também pela excelente mensagem à nação de ontem, envolvendo o Pé de Meia e a farmácia popular. Foi uma grande alegria, tenho certeza, para todos nós ouvi-lo e vê-lo ontem, presidente. Cumprimentar o vice-presidente Alckmin, a ministra Esther Dweck, a ministra do Estado de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a ministra Luciana Santos, de Ciência, Tecnologia e Inovação, e, claro, o nosso vice-presidente Alckmin, ministro do Desenvolvimento de Indústria e Comércio, e o ministro Márcio Macedo, da Secretaria da Presidência, Secretaria-Geral. Estão presentes aqui vários deputados. Eu peço licença a vocês. Eu não sei, eu tenho receio, só estou com os nomes, mas pode ser que tenha chegado alguém que eu não leia, então eu vou me justificar com vocês e vou citar, não sei se ele está aqui, o deputado Lindenberg Farias, está aqui, como nossa liderança do PT, e a deputada Jandira Fegali, pelo seu papel no Complexo Econômico Industrial da Saúde. Em nome deles, cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes. Também quero mencionar, não poderia deixar de fazê-lo, o ex-ministro da Saúde, José Agenor. Grande satisfação rever o amigo. A última vez que nos vimos foi em vídeo. Está ruim, né? Está dando microfonia. Bom, depois eu vou fazer os cumprimentos relacionados a cada parceria, que eu acho que assim não se perdem. Mas eu queria também agradecer a presença do presidente da Abrasco, Rômulo Paz, e mencionar de uma forma especial o secretário Carlos Gadelha. Por favor, Carlos, só para todo mundo conhecer você. Carlos Gadelha é o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Complexo da Saúde. Como o senhor sabe bem, presidente Lula, o vice-presidente Alckmin sabe muito bem também que ele, às vezes, fica mais no MIDIC que no Ministério da Saúde com o Wallace. Aproveito para cumprimentar o Wallace. Quero cumprimentar também, de uma forma especial, a toda a equipe. E aí eu pediria que os nossos secretários do Ministério da Saúde, que estão todos aqui, é sempre um trabalho integrado, por favor, também vocês. Peço desculpas se eu não cumprimentei assim alguma autoridade que eu deveria destacar. Quero que se sintam todos cumprimentados. Como eu disse, os responsáveis pelas parcerias eu vou fazer no tempo certo, mas quero aproveitar também para agradecer a todos os representantes do setor privado. Antes, a minha fala, presidente Lula, vice-presidente Alckmin e todos, será uma fala de explicação sobre qual a importância do que nós estamos fazendo hoje. E explicar também, são 4 parcerias, deixa eu ver se elas... não estão aqui. Eu pensei que elas ficassem no quadro, mas, enfim, vocês vão entender. Então, são 4 parcerias, eu vou anunciar uma a uma. Mas, antes disso, eu quero mudar um pouquinho o roteiro da cerimônia, de uma forma bem breve, mas vocês vão ver que é bem importante. Hoje de manhã eu falei com o Dom Ricardo, Dom Ricardo Weppermann, que é o secretário da CNBB, e nós estamos trabalhando numa agenda que é a agenda dos cuidados paliativos. Vai haver também um apoio da CNBB a um dos hospitais de cuidados paliativos. Recentemente, com o ministro Rui Costa e com o governador Jerônimo, eu pude estar lá na Bahia, inaugurando um hospital de cuidados paliativos, um momento muito importante, uma política que nós instituímos. Então, liguei, a gente se falou por conta dessa agenda, até por conta de atrasos possíveis de hoje, e falamos sobre a situação do Papa Francisco, naturalmente. E ele me disse que houve uma melhora de saúde, como os boletins têm divulgado, mas que, de fato, é uma situação delicada.
Não vou entrar em questões médicas, que não é o caso, mas eu sei que o mundo todo está em oração pelo Papa Francisco. Em outubro deste ano, quer dizer, em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade de ter um encontro com o Papa, muito emocionante, como vocês podem imaginar, e como eu relatei para o senhor presidente. Ele falou com muito carinho do presidente Lula e me recebeu em audiência privada, muito interessado nas questões de saúde indígena, da Amazônia e dos programas sociais no Brasil. Então, eu queria, mudando um pouquinho o roteiro, propor, presidente, 1 minuto de silêncio, porque o mundo todo está em oração e é uma forma de nós nos irmanarmos àquele que nos ensina que nós todos somos irmãos. Fratelli tutti. É muito importante lembrarmos o Papa Francisco nesse momento, não só porque todos, com as suas diferentes crenças, fazem orações pelo seu restabelecimento, mas pelo que ele significa, o próprio nome Francisco, a ideia da fraternidade, do cuidado com os que mais precisam, que é o lema do nosso governo, presidente Lula. Então, por isso, eu acho que é muito importante pensarmos no Papa Francisco nesse momento e, sobretudo, fazermos essa corrente pela sua saúde. Então, vou começar as apresentações da parceria, dizendo, primeiro, que esse trabalho é um trabalho coletivo, o Complexo Econômico Industrial da Saúde como política foi recuperado com a sua liderança no nosso governo. Em setembro de 2023 foi anunciada essa retomada e também é a missão 2 da Nova Indústria Brasil. Eu quero dizer, só para muitos podem não saber como é feito, e eu queria dizer que ministérios são envolvidos nessa avaliação. Então, fazem parte do Comitê Técnico de Avaliação o Ministério da Saúde, que coordena, junto com o MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, essa iniciativa, o MCTI, o MGI, a Anvisa, a FINEP e o BNDES. E o comitê que deliberou sobre essas parcerias é composto pelo Ministério da Saúde, pelo MEDIC, pelo MCTI, pelo MGI, e é muito importante, não sei se ela se encontra aqui, pelo Conselho Nacional de Saúde, aqui representado por sua presidenta, Fernanda. Por favor, Fernando, só para todo mundo te ver também. Então, esta representação, presidente, mostra que, ao lado do componente técnico e da responsabilidade política, a participação social, que é uma das espinhas, um dos vetores que estruturam o SUS, ela é reforçada com isso. Mas é algo que nós recuperamos e é uma inovação também nesta gestão, nesse seu período, presidente, de valorizar nas decisões estratégicas para a saúde dos brasileiros, para o SUS. Então, eu gostaria de iniciar falando da primeira parceria. É a parceria que tem como foco a prioridade que nós demos à dengue. Antes disso, só para não esquecer, são ciclos de avaliação. São 2 editais, para vocês entenderem. Eu vou falar agora do edital de parceria, desenvolvimento e inovação local. Então, são inovações feitas no Brasil e que o Ministério da Saúde apoia a sua realização plena na forma de produtos que cheguem à população. Então, esse é o espírito das 2 primeiras parcerias. A primeira parceria é uma parceria para dengue. É uma parceria que vai viabilizar uma importante vacina para dengue. Eu vou falar rapidamente sobre ela para que todos entendam a importância. Antes disso, é importante falar brevemente do cenário da dengue hoje no nosso país. Hoje, aí nós estamos falando desses 2 meses, do ano de 2025, nós temos o registro de 401.408 casos prováveis.
né, digamos 401 mil casos prováveis para facilitar. Isso são casos, quando a gente fala casos prováveis, porque sempre são aferidas esses dados. E muitos testes precisam ser feitos, né, para que você tenha confiança total no dado. Mas esse é o dado. Isso significa 3 vezes menos casos do que ano passado, do que o ano de 2024. Então, presidente Lula, o senhor que lançou comigo o plano de enfrentamento à dengue, o senhor lembra bem de tudo que nós colocamos ali, a importância da conscientização da população, a importância dos gestores municipais, os prefeitos que estão ali na ponta, não é, e que precisam fazer o trabalho de limpeza urbana, de evitar os depósitos de água, etc. Então, nós podemos dizer que nós tivemos resultado muito importante com essa medida, ainda que a dengue continue a ser um dos grandes desafios, não só no Brasil. Hoje, a dengue está presente em praticamente 140 países no mundo. Um país como o Uruguai, para onde o senhor vai agora, para a posse, né, do presidente, um país como o Uruguai, por exemplo, teve dengue o ano passado e o Ministério da Saúde do Uruguai pediu nosso apoio, não para evitar a dengue, mas para outra coisa que é fundamental, saber tratar. Então, as mortes são evitáveis e nós trabalhamos nessas 2 frentes, a prevenção e como fazer a rede de cuidado para as pessoas. E é uma doença que a hidratação é o fundamental, evitar a automedicação, é sempre bom repetir para quem nos assiste. Este dado é muito desigual no Brasil, mas ele se repete em praticamente todos os estados, essa redução. Onde ela não está acontecendo hoje? No estado do Acre, que a população é uma população comparativamente aos outros estados pequena, mas que está com um número muito elevado de casos, e em São Paulo. São Paulo hoje está com 232.543 casos, ou seja, mais da metade dos casos do Brasil. Né? Eu vou falar rapidamente o que explica isso também. Né? Mas um dado importante. Entre a 7ª e 8ª semana, verificamos uma redução para metade desses números de casos iniciais. Então, pode ser um bom sinal, mas ainda não dá para afirmar que vai cair na progressão. Vai cair, claro que vai, mas na progressão que nós esperamos. Em alguns municípios, e é importante esse alerta, nós vemos assim, uma necessidade muito grande de uma organização do que no SUS nós chamamos rede de atenção, ou seja, as unidades básicas de saúde estarem preparadas, se agravar o caso, poder rapidamente ter uma internação. Esse é um desafio, mas que é um desafio que o SUS tem capacidade de responder e o Ministério da Saúde vem coordenando também com oficinas em todos os estados brasileiros. Esta semana, presidente, acho que na segunda-feira, se eu não me engano, eu estive em São José do Rio Preto, em São Paulo. Não, foi quinta-feira da semana passada. Em São José do Rio Preto, em São Paulo, a pedido do prefeito, porque lá nós demos um apoio previsto no nosso plano, que é a instalação de tendas de hidratação com a Força Nacional do SUS. A mesma força que foi para o Rio Grande do Sul, na situação de inundação, que foi para a Amazônia na situação de seca e que está capacitada para essas situações de rápida resposta. Então, é importante fazer esse registro, porque nós não podemos falar da vacina fora do contexto, né, em que se verifica a doença e o risco que ela significa, como eu disse, com o aquecimento climático, com as várias condições de maneira muito forte. No caso de São Paulo, o senhor que deve estar indo lá amanhã, se eu não me engano, é importante também frisar que há um fato que é difícil de acontecer. São 3 sorotipos, na verdade, circulando, e especialmente sorotipo 2 e 3, e há menos história de... o Esper sabe melhor do que eu isso, né, Esper? Há menos história do contato da população com esses vírus, por isso se espalha tanto, né? Porque a pessoa se tem contato com a dengue de um sorotipo diferente do que teve, a chance é muito maior de mais gente se infectar. Mas
nada é isolado, né? Na saúde, a gente tem que olhar o todo e trabalhar com a prevenção, com o cuidado, com a integração desses serviços. Bem, então, para responder a essa emergência, esse foi uma das prioridades do nosso edital de inovação local. Para responder a essa emergência, dengue tinha que ser uma prioridade para vacinas, para testes, tudo necessário para controlar. E aqui eu quero falar dos parceiros. Nesse caso, a vacina para dengue, que nós, com muita satisfação, anunciamos hoje, ainda é uma candidata para vacina, porque tem que passar pela Anvisa, mas é uma candidata fortíssima, é a vacina do Instituto Butantan. Esper Callas, por favor. E aí, alguns dados importantes para que todos acompanhem. Essa é uma parceria público-público, presidente, porque é uma parceria do Butantan, instituto criado em 1901, um pouquinho depois da Fiocruz, Mário. Então, essa parceria é entre o Butantan e o governo federal, através do Ministério da Saúde, e para viabilizar a produção, será necessário, está tudo já encaminhado, eu vou explicar rapidamente aqui também, a contratação de um laboratório, que o primeiro vai ser um laboratório chinês, mas é na linha de contratar, chama-se, a linguagem é CMO, quer dizer, um laboratório que permita produção em escala. Esse é um dado que eu preciso registrar aqui, presidente. O Brasil poderia ter uma escala de produção semelhante à da Índia, à da China, se políticas como o senhor desenvolveu desde sua primeira gestão e a presidenta Dilma Rousseff deu continuidade, não tivessem sido interrompidas. É o caso da planta da Fiocruz. Então, por isso que a gente está com muita alegria, não é, Esper, nesse momento. Esse trabalho também vem no bojo do novo PAC, eu preciso dizer isso antes de falar da vacina, porque o novo PAC determinou, e o ministro Rui Costa não está aqui presente, mas eu quero agradecer a toda a coordenação que ele faz do PAC, nesse caso. O novo PAC tem o Instituto Butantan como um dos grandes beneficiários na linha do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O valor total dos investimentos, aí não estou falando só da vacina, mas que também são importantes para a vacina, é de 1,26 bilhão de reais. Então, esse é o investimento porque o governo federal prioriza essa política e que o Butantan tem a capacidade de resposta que vem demonstrando, inclusive na pandemia de Covid-19. O que é a vacina da dengue do Instituto Butantan? Muitos devem se lembrar, a pesquisa data de 10 anos. Se eu falar alguma coisa diferente, Esper, você não vai poder corrigir aqui, mas você corrige depois na imprensa com o segundo artigo, que você já publicou um. Então, essa parceria, essa vacina é uma vacina que vem sendo desenvolvida há muito tempo. E cada doença tem uma dificuldade específica, é importante dizer isso também. Com a pandemia, nós aprendemos muito de desenvolvimento rápido, mas dengue tem 4 sorotipos, as complicações, nós já tivemos oportunidade de conversar, e o nosso vice-presidente, que é médico, também poderá falar sobre isso. Mas a vacina, então, teve esse tempo de desenvolvimento, e aqui eu quero falar que o BNDES teve um apoio fundamental no financiamento da pesquisa clínica, que é a primeira base, né, para poder chegar até o registro, e que foi encaminhado à Anvisa, como eu falei. Então, o BNDES investiu, no financiamento da pesquisa clínica, o apoio do BNDES foi da ordem de 100 milhões de reais. Eu não sei quem está representando o BNDES hoje aqui. Marília. Que bom que é você, Marília, que bom. Então, eu queria também fazer esse registro ao BNDES. Bom,
a vacina será uma vacina em dose única, que era uma preocupação que o senhor sempre colocava para pensar essa vacinação. Ela vai ser válida para os 4 sorotipos. Vários artigos científicos vêm demonstrando esse poder. Então, esse projeto vai permitir, a partir de 2026, então, não se trata de dar uma resposta para este momento, mas se a gente não fizer agora, a gente não tem no ano que vem, é óbvio, né? Nem vai ter futuro no país se a gente não pensar assim. Então, essa vacina, ela já tem a definição de 60 milhões de doses em 2026 e a continuidade da sua produção. A gente espera, em 2 anos, poder vacinar toda a população elegível. Por enquanto, os idosos ainda não poderão tomar vacina, porque, quando as vacinas são testadas, tem sempre cuidado com a população idosa. E nós, então, além desse investimento do PAC, o Ministério da Saúde entrará com poder de compra. Então, houve uma missão do Ministério indo à China. O secretário Carlos Gadelha, não fui eu que fui, junto com o doutor Esper Calas, para assumir o compromisso que, de fato, haverá essa compra pelo governo federal. Foi esse o compromisso assumido, que naturalmente é uma prioridade para nós. Com isso, nós teremos a possibilidade de vacinar a população brasileira dentro da faixa que for naturalmente recomendada pela Anvisa para a dengue. Isso é um fato único no mundo até agora. E nós estaremos também com um investimento de 68 milhões, eu aprendi com o senhor, não estou falando gasto nem dispêndio, tudo é investimento na saúde, 68 milhões para a realização de 2 estudos clínicos da vacina. Com isso, será possível verificar o uso da vacina para a população idosa. Então, pensamos no conjunto das ações. Então, é uma parceria que nos deixa muito contentes aí de ver essa resposta maravilhosa do Instituto e de ver, presidente, o seu compromisso como presidente da saúde, da educação, do SUS, de garantir essa política. Agradeço ao senhor. A segunda vacina é a vacina H5N8 para influenza. Esta vacina, o alvo é a gripe aviária, mas o investimento que vai ser feito vai permitir o uso em todos os vírus desta família da influenza. Por isso, ela é considerada, ela não vai ser aplicada, essa vacina. É uma vacina para preparação. É uma vacina para acelerar a capacidade de produção e para nós estarmos preparados, porque um dos riscos colocados no mundo de uma futura pandemia é justamente a gripe aviária. Mas podem ter outros vírus de gripe, vamos dizer para uma linguagem mais simples, que também possam ser pandêmicos. Então, é uma vacina de preparação. O Brasil novamente dá um exemplo e essa vacina também será uma parceria público-público. Instituto Butantan, Governo Federal. Tá? Esper, já te reconheci e reforço meus agradecimentos. Tá? Então, agora eu vou passar para as outras 2 parcerias. Elas são parcerias mais tradicionais, mas de não menos impacto, não menos importantes, porque são as parcerias de desenvolvimento produtivo, uma política cujo início está, presidente Lula, em 2009, que teve continuidade na gestão da presidenta Dilma, que teve muitos problemas após o golpe, o impeachment da presidenta, e agora o senhor retomou também com força ao recriar o Complexo Econômico Industrial da Saúde e a Nova Indústria Brasil. Então, a insulina, ela é uma parceria que envolve a Bion, e eu tenho que falar rapidamente sobre a Bion, por favor, doutor Maris Guia. A Bion foi a primeira empresa privada de biofármacos a trazer engenharia genética para o Brasil por inovação própria. Essa empresa, ela tem uma origem na Biobras. E aqui também o doutor Maris Guia sempre lembra disso, falaria com muito mais propriedade e
emoção também estou, mas com muito mais propriedade que eu, dessa história que tem também seu irmão, Marcos Mares Guia, fundador também da antiga Biobras. Eu queria só ver... O Frederico está aqui com o senhor? Então... Então, Frederico Mares Guia, que é filho de Marcos Mares Guia, eu faço questão de fazer esse breve histórico, porque não existe nada sem uma história, né? Nada começa do nada. E, infelizmente, com as políticas neoliberais, houve uma inviabilização daqueles projetos. O senhor retomou, então, muito que nós estamos celebrando aqui hoje é fruto, desde o seu primeiro governo, todas as ações tomadas. E hoje, o que nós vamos fazer aqui é algo também de uma grande relevância, porque nesta parceria estão a Bion, o Ministério da Saúde, naturalmente, a empresa, o laboratório da China, que é o Ganli, né, que é quem tem hoje o IFA, o conhecimento para essa vacina que o senhor viu. O presidente Lula e eu e outros ministros, e o ministro Alckmin, acho que não estava conosco nessa visita, mas conhece bem, em abril de 2024, nós visitamos a fábrica da Bion em Nova Lima e vimos ali a produção da insulina. Então, hoje é o momento dessa insulina ser incorporada, né, ao nosso processo no SUS, através dessa parceria, e é também um momento de anunciar que essa parceria é para que haja transferência de tecnologia para a Fiocruz. Mário Moreira, por favor, presidente da Fiocruz. Presidente Lula, estou com pena do ministro Camilo Santana não estar aqui, porque quando eu era vice-presidente ainda da Fiocruz de Educação e depois presidente, conversei muito com ele sobre as ações da Fiocruz no Ceará. E é lá no Ceará que vai se produzir o IFA para insulina. Insulina que hoje é um grande desafio. Eu acho que a Carla Visotti, por favor, Carla, que é a diretora da Fiocruz do Ceará. Então, assim, é uma parceria que une uma empresa privada inovadora e de expressão, a Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Saúde e o laboratório que vai transferir a tecnologia. Mas o mais importante para nós, o arranjo é muito importante porque ele nos dá o caminho do futuro. A insulina hoje é um grande desafio no mundo, né, com riscos frequentes de desabastecimento. Então, é contra isso e em favor da população que lida com o problema da diabetes, é para essa população que essa parceria é feita, sabendo que diabetes é um dos principais problemas de saúde pública quando pensamos nas doenças crônicas. Aqui conosco também está a Sociedade dos Pacientes e Familiares de Pessoas com Diabetes, que eu não estou localizando, mas se tiver aqui, por favor, fale, ou pelo menos foi convidada, e depois nós vamos fazer a devida devolutiva para a sociedade. Dizer também que a produção de insulina da Bion contou com apoio decisivo do governo federal, o Ministério da Saúde entra com algo que a ministra Esther Dweck admira muito, eu também, que é o poder de compra do SUS, e o senhor também, que viabiliza isso, e nós temos, então, um investimento de 130 milhões do BN10 e da FINEP, que está aqui representada pela Julieta Palhares, não é isso? Acho que é a Julieta que está aqui. Palmeira, desculpe. Julieta Palmeira, querida Julieta também. Então, fazer essa menção. Então, essa política pública, ela tem um primeiro fornecimento da parceria para o SUS previsto para o segundo semestre de 2025. Né? E acho que isso nos dá muita alegria, imagino que a você, Mares Guia, também muito, mas será, sobretudo, um benefício para a população brasileira. Por fim, eu quero falar da proteção para todas as crianças brasileiras na última parceria, que também é uma parceria público-privada. Dessa vez, novamente, entre o Instituto Butantan e a empresa Pfizer. O representante da Pfizer, por favor. Muito obrigada. Mário também? Mário? Você também? Mário não, é o Esper. É o Esper, já até prefeito.
Então, eu queria agradecer muito a essa parceria. Eu não mencionei deixa eu ver se está aqui na minha nominata, mas o doutor Heraldo Marquezine, que é o diretor-presidente... Não é. Espera aí. Pfizer do Brasil, Alexandre Gibrim. Muito bem. Então, rapidamente, vou falar sobre a importância desse anúncio. Essa vacina foi incorporada, presidente, hoje ao SUS. É uma vacina para proteger nossas crianças da bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. Essa é uma das principais causas, cerca de 80% das internações de crianças no primeiro ano de vida. Essa vacina, portanto, vai trazer essa proteção e, em complemento a ela, os bebês prematuros terão um anticorpo que vai ser alargado o período de prematuridade considerado pela nossa política. Ao final da parceria, o Instituto Butantan terá a capacidade de produzir até 8 milhões de doses por ano da vacina, atendendo a toda a demanda do SUS. Né? Então, mas a entrega pela Pfizer começa já, não é isso? Começa já. Então, as crianças já vão estar protegidas, nós vamos depois passar todas as explicações para a população, mas essa vacina, ela é administrada, como eu disse, nas gestantes, e nessa relação, né, quem é mãe pensa bem, mas quem não é mãe entende também, né, essa passagem pela placenta da proteção ao filho. Então, é disso que a gente está falando. Então, eu acho que é algo, assim, fantástico, até porque eu duvido que tenha alguém aqui que não conheça alguém que tenha visto um bebê se internar por bronquiolite devido a esse vírus. Então, é o alcance para toda a população. O valor total desse investimento, ele é muito importante no sentido de fazer valer essa política, como eu disse, está previsto para o segundo semestre, e vai garantir que sejam evitadas 28 mil internações por ano. Né? E faz parte dessa política de fortalecimento da nossa capacidade local e estabelecer parcerias com o setor privado de forma virtuosa, fortalecendo, assim, a capacidade do nosso SUS. Um sistema único de saúde, ele tem sempre que se pautar pela sua capacidade de resposta, pela capacidade de ser sustentável, e é disso que nós estamos falando aqui, e pela sua capacidade também de resposta a situações de emergência. Então, isso é SUS, que é parceria, que é rede e que é, de fato, uma prioridade do seu governo, e eu agradeço, presidente, e a todos que participam dessa iniciativa por chegarmos a esse resultado. Não falei do Leandro Safatli, mas eu queria também mencionar, Leandro é o secretário adjunto, fundamental nesse processo. É isso, muito obrigada e viva o SUS. Presidente Lula, ministra Anísia Trindade, Luciana Santos, Esther Dweck, Márcio Macedo, parlamentares aqui presentes, saudando a Gleisi Hoffmann. Quero cumprimentar aqui o Esper Calas, do Instituto Butantan, Mário Moreira, da Fiocruz, Alexandre Gibrim, da Pfizer, Heraldo Marquezine, da Bion, amigas e amigos. O ministro Valfrido ganhou de nós. A nossa meia é colorida, ele é sem meia. Mas quero trazer aqui uma palavra, presidente, para dizer que hoje é um dia histórico. Dia histórico. Até 4 séculos antes da era cristã, era entendida a doença como um castigo dos deuses, ou azar na vida. Foi 470 anos antes de Cristo, querida deputada, que um grande médico grego, Hipócrates, o pai da medicina, estabeleceu as bases científicas da medicina, estabeleceu a ciência. E nós avançamos enormemente. 3 coisas, praticamente,
fizeram um salto na humanidade toda. A água tratada, que as pessoas contaminavam por via hídrica, vacina, mudou o mundo. Tuberculose matou 1 bilhão de pessoas desde a antiguidade, e hoje tem vacina de BCG, e antibiótico. Nós demos um salto. E quero aqui, presidente, destacar esses 2 campeões do setor público. Em 1900, nasce o Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro, a Fiocruz. E, em 1901, o Instituto Butantan, do governo do Estado de São Paulo. Ambos nasceram pela necessidade, peste bubônica. Santos e Rio de Janeiro, cidades portuárias. O navio trazia no porão o ratinho, e o ratinho a bactéria, Yersinia pestis. E aí só tinha o soro antipestoso no Instituto Pasteur, na França. O governo federal cria o Instituto Soroterápico do Rio, hoje a Fiocruz, essa gigante da soroterápica, e o Estado de São Paulo cria o Butantan, os 2 grandes maiores institutos soroterápicos da América Latina, e que trouxeram enormes avanços. E destacar hoje esse dia histórico, como disse a querida ministra Nízia, um avanço na dengue, uma vacina contra os 4 tipos de dengue, tetravalente, que facilita muito, e por isso que ela é demorada, leva anos e anos. Você tem um foco de tipo 2, vai lá e testa, aí fica esperando o tipo 1, vai lá e corre, depois o 3, o 4, teve que acertar os 4, para ter numa vacina só a tetravalente. Aliás, destacar aqui um grande médico, Emílio Ribas, porque se entendia que a febre amarela, ela era transmitida de pessoa para pessoa, hospitais, isolamento, aquele sacrifício, isolava as pessoas, e ele e o médico cubano, Finlay, dizia, olha, não passa de pessoa para pessoa, é mosquito. Chegou a colocar na cama de pessoa com febre amarela, porque ataca o fígado, ictérica, fica amarelada, o doente não pegou febre amarela nenhuma. E aí se provou que era o Aedes aegypti, que transmite o mosquito, a dengue, a chikungunya, zika vírus e febre amarela silvestre. E agora, finalmente, a vacina. Depois, a síndrome respiratória intersticial respiratória, vacina mamãe, a gestante vai salvar a criança de bronquiolite, de pneumonia, um grande avanço. Depois a insulina, com a mudança demográfica de idade, aumenta muito a incidência de diabetes, e a necessidade passa a ser muito maior. E, finalmente, o H5N8, que é uma plataforma fantástica do ponto de vista científico. 2002, SARS, Ásia, vírus. 2008, H1N1, mundo inteiro. 2012, MERS, outro vírus, Oriente Médio. Cada 10 pessoas que pegaram a MERS, 3 morreram, 30% de letalidade. 2015, Ebola, África. 2019, SARS-CoV-2, Covid. Em 17 anos, 5. Então, essa é uma plataforma, H5N8, que vai deixar o Brasil lá na frente, do ponto de vista científico, e nos preparando aí para o futuro. Enfim, boas notícias. Saudar aqui o Butantan, a Fiocruz, a Bion, a Pfizer, toda a indústria aqui presente. O presidente Lula fez a depreciação acelerada para renovar parque industrial, trocar máquinas, equipamentos. O presidente Lula fez o TR, pesquisa, desenvolvimento e inovação, juros real zero, 80 bilhões, BNDES, FINEP, Embrapi, e ainda recursos, às vezes, não reembolsáveis, dependendo do tipo de pesquisa. Lei do bem, foi importantíssima também. Inovação incremental, está encaminhada, isso pode dar um salto na indústria farmacêutica extraordinária. Você já tem o medicamento, ele é em gota, passar para comprimido, enfim, ele já está
pode dar um outro salto, a chamada inovação incremental. LCD agora, a letra de crédito para o desenvolvimento, para poder estimular ainda mais a indústria. Foi o setor que mais tirou recurso para a inovação, foi o setor de saúde, está na ponta da área científica. E dizer, presidente, que nós temos que tratá-los bem, porque são essas novas moléculas que vão nos levar a 120 anos de idade. Nós temos que tratar bem. E a nossa meta é mais ousada ainda. Nós, homens, 120 anos. E que as mulheres não morram mais. Bom trabalho!